Oi, meu nome é Caio, eu sou aluno de engenharia da UFRJ e hoje eu vou apresentar um pouco sobre biomecânica ocupacional. Esse trabalho ele faz parte da disciplina Engenharia do Trabalho, do professor Tiago Lima, e eu vou apresentar um estudo baseado principalmente no capítulo 6 do livro Ergonomia, Projeto e Produção de Itiro e Ida. O que eu vou mostrar aqui é principalmente o que mais me chamou a atenção no capítulo e alguns pontos principais que são explicados no livro. Bom, para começar, é importante falar o que é biomecânica. A biomecânica é uma ciência que estuda o comportamento humano sob a ótica da mecânica, comportamento físico, buscando compreender leis constitutivas que regem o comportamento dos tecidos biológicos, analisa o comportamento mecânico do corpo em diferentes contextos e tudo isso com o objetivo de identificar problemas, compreender o funcionamento do corpo, propor soluções como próteses, por exemplo, ou mudanças de postura, de atitude, sempre visando a melhora na saúde das pessoas. A biomecânica ocupacional é uma parte da biomecânica que se preocupa com os movimentos do corpo, observando o contexto de trabalho, as forças exercidas, os posicionamentos, observando principalmente a interação entre o trabalhador e o posto de trabalho, as máquinas com as quais ele trabalha, as ferramentas, os materiais, buscando identificar possíveis fontes de disfunções que vão ser desenvolvidas no futuro e, tratar o que está errado nesses contextos. Em um ambiente de trabalho, o ergonomista tem como objetivo identificar essas situações perigosas e permitir encontrar soluções para elas. Muitos produtos e postos de trabalho podem ser inadequados, como a gente vê nessa primeira imagem, que geram posições do corpo que não são ideais para o trabalhador e podem gerar dores e fadiga a longo prazo e outros problemas. E podem ser resolvidos de uma forma simples, simplesmente alterando a altura da cadeira, da mesa, ou fazendo alguma coisa para inclinar a mesa, ou algo do tipo. Ou simplesmente melhorando o layout e criando, por exemplo, pausas no trabalho mais longas. Ao realizar um trabalho de uma atividade física, o metabolismo humano ele aquece o corpo. E esse aquecimento prepara o corpo para a realização da atividade. O corpo precisa de algum tempo, de 2 a 3 minutos para se adaptar. E se o esforço começar muito repentinamente, os músculos vão trabalhar em desvantagem, trabalhando em débito de oxigênio, e o desequilíbrio entre essa demanda de oxigênio e o que o corpo fornece, pode causar problemas, pode causar lesões e coisas do tipo. Por isso que quando a gente vê os atletas antes de realizar uma atividade, eles estão fazendo um aquecimento, que é recomendado de pelo menos 5 minutos de antecedência antes da realização do exercício, para preparar o corpo para esse trabalho. Em algumas empresas, no Japão, por exemplo, existe essa mentalidade de preparar o trabalhador para exercer uma atividade, ou mesmo tanto uma atividade física que vão fazer movimento, ou mesmo exercícios de alongamento são propostos e aquecimento para postos de trabalho em que o trabalhador vai ficar sentado por muito tempo para ativar a circulação e manter o corpo ativo de uma certa forma, com o objetivo também de evitar possíveis problemas. A gente vai falar aqui sobre os dois principais tipos de trabalho físico. O trabalho estático é aquele que exige uma contração contínua dos músculos para manter uma posição. Essa contração ela é chamada de contração isométrica, que é a contração em que o músculo mantém a contração e não altera seu comprimento, como quando a gente está segurando
um objeto pesado por muito tempo, por exemplo, já que os músculos do antebraço precisam manter a posição de contração sem variar seu comprimento. E nesse caso de contração, a fadiga é atingida mais rápido do que no caso do trabalho dinâmico, que é o trabalho em que a gente tem maior resistência à fadiga, que ocorre quando tem contrações e relaxamentos do músculo alternados durante o movimento, em tarefas dinâmicas, como martelar, serrar ou caminhar, por exemplo. Esse movimento ele ativa a circulação de sangue em relação ao repouso e permite uma maior oxigenação dos músculos durante a realização da atividade física. Agora, falando sobre traumas musculares, os traumas musculares são causados por uma falta de compatibilidade entre o que é exigido do trabalhador e as capacidades físicas que ele pode exercer. Ocorrem principalmente por duas causas: por impacto, como a gente pode ver aqui, que são quedas ou impactos de objetos sobre o trabalhador, que podem gerar traumas sérios, ou por esforço excessivo. No caso de esforço excessivo, esse tipo de trauma, ele ocorre principalmente quando existem cargas excessivas e seus problemas podem aparecer tanto a curto quanto a longo prazo, e pode decorrer também de uma atividade que exige movimentos inadequados ou movimentos muito repetitivos por muito tempo. Tipicamente, aparecem lesões como tendinite e dores lombares, por exemplo. E existem algumas siglas bem conhecidas relacionadas a esses esforços. O DORT, que são os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho; LTC, lesões por traumas cumulativos; e LER, que são lesões por esforço repetitivo, que são muito comuns também em professores que passam muito tempo escrevendo no quadro com o braço levantado, ou inclinados em posições desfavoráveis para o corpo. Um ponto importante também é falar sobre postura. A postura estuda é a forma que o corpo está posicionado relativamente aos outros objetos no espaço, e uma boa postura é um ponto crucial para evitar o surgimento de possíveis problemas para a saúde do trabalhador. Existem alguns exemplos de más posturas que podem existir em alguns tipos de trabalho mais comuns, como por exemplo no trabalho estático, no trabalho que exigem muita força, podem ser obtidas posturas que vão gerar problemas, e trabalhos em posições desfavoráveis, com o tronco inclinado ou torcido. Um certo tipo de postura ele pode ser considerado mais adequado do que outro para a mesma tarefa. E muitas vezes problemas com a postura estão relacionados a má projeto de máquinas, de assentos e de objetos com os quais o trabalhador vai trabalhar. E tudo isso pode ser repensado para se adequar melhor à saúde do trabalhador, se for adotado um olhar crítico sobre a situação qual ele vai passar previamente. Para evitar posições desconfortáveis, alguns fatores são muito importantes para ser observados. A inclinação da cabeça é um ponto importante, justamente pelo peso que a cabeça tem, que é de 4 a 5 quilos, e que quando inclinada a gente não percebe tanto, mas a longo prazo ela gera um esforço bem grande nos músculos do pescoço, que podem gerar dores. As mesas inclinadas, como a gente vê nessa segunda imagem, são melhores para diminuir a inclinação da cabeça, e se não for possível inclinar a mesa, pode-se providenciar algum apoio, como um livro, para colocar embaixo do objeto, para evitar que a cabeça fique muito baixa enquanto você trabalha sobre a mesa. Aqui nesse gráfico a gente pode ver uma relação entre a inclinação da cabeça, o ângulo de inclinação da cabeça no plano sagital, que é esse plano que passa no meio do corpo, olhando de lado, quanto com relação ao tempo em que o limiar da dor no pescoço começa a aparecer. Então a gente repara que para maiores valores de inclinação da cabeça, menos tempo leva para o trabalhador começar a relatar que ele está sentindo dores no pescoço. Então por isso é importante observar bem esse ponto aí. Vamos falar agora sobre o sistema OWAS.
que é um sistema que tem como objetivo fazer a análise das posturas no meio de trabalho. Ele é um sistema prático de registro que estabelece números que identificam diferentes posições para o dorso, braço, pernas, e nesse caso a gente vê somente as posições para o dorso. Para simplificar, a gente vê a posição 1, reto, 2, inclinado, 3, reto e torcido, e 4, inclinado e torcido. E a essas posições vão ser atribuídas classes de desconforto. O desconforto entre as posturas utiliza uma escala de 4 níveis para classificar o grau de desconforto nas posturas. A classe 1 é a postura normal, que dispensa cuidados. A classe 2 é a postura que deve ser verificada. A classe 3, a postura que merece atenção a curto prazo. E a classe 4, a postura que merece atenção imediata. Essas classes dependem do tempo de duração das posturas com relação à porcentagem na jornada de trabalho. A gente vê aqui uma tabela para o dorso, com as 4 posições do dorso que eu falei previamente, e de 10% a 100% da jornada de trabalho mantendo essa posição. A gente vê, claro, que, por exemplo, na posição inclinada e torcida, 100% da jornada de trabalho, a gente tem um grau de desconforto bem alto. Então, essa posição não é idealmente mantida por muito tempo. E quando a gente combina diferentes posições para o dorso, para os braços, para as pernas e diferentes níveis de carga aplicados, a gente consegue criar uma tabela maior que agrega todos esses parâmetros e permite a análise de posições que são formadas pela composição de outras posições. E essa tabela ela mostra para a gente, quando a gente olha as legendas e o guia, né, quais são as posições que vão gerar mais desconforto no trabalhador e quais são mais confortáveis no geral. Um outro método de análise é o questionário nórdico. O questionário nórdico foi desenvolvido para autopreenchimento por parte do trabalhador e responde algumas perguntas referentes a diferentes partes do corpo. Ele divide o corpo em 9 partes e o trabalhador tem que responder sim ou não para 3 situações envolvendo essas partes. A gente vê aqui o início do questionário e a gente vê a primeira pergunta, a parte do corpo analisada por início é o pescoço. Você tem algum problema nos últimos 7 dias? Você responde sim ou não. Teve algum problema nos últimos 12 meses? Sim ou não. E você teve que deixar de trabalhar algum dia nos últimos 12 meses devido ao problema? E responde sim ou não. Depois de responder para o pescoço, responde para os ombros, indicando qual é o ombro, por exemplo, que você tem o problema ou não. E assim por diante, para diferentes partes do corpo, que permite identificar um possível... Enfim, a gente identifica que os trabalhadores de determinada posto de trabalho podem estar apresentando um problema nessa região e a gente vai analisar de uma forma crítica o que pode estar gerando esse problema, né? É uma forma de acessar isso. Falando agora sobre as forças exercidas durante o trabalho, os exercícios de puxar e empurrar são atividades bem comuns, né? Possivelmente comuns no cotidiano do trabalhador e estão relacionados com diferentes parâmetros, como a postura, o grau de dificuldade, né? Pode estar ligado à postura, o atrito com o chão, a carga, enfim, vários outros parâmetros que podem, a longo prazo, também gerar problemas se as cargas que o trabalhador for submetido foram muito excessivas ou de uma forma muito repetitiva, sem pausas. A gente vê aqui uma tabela construída por Chaffin, Andres e Karg em 1983, em que eles construíram um dinamômetro para medir as forças máximas de empurrar e puxar horizontais, como a gente vê nessa primeira imagem, nessa imagenzinha aí, em 3 de alturas diferentes. E nessas alturas, para cada uma delas e para homem ou mulher, eles conseguiram estimar uma carga máxima, uma força máxima em newtons que o trabalhador pode empurrar ou puxar. O levantamento de cargas, se feito de qualquer jeito, pode acarretar em problemas a longo prazo para a saúde do trabalhador. E algumas recomendações são úteis para realizar o levantamento de cargas sobre o chão.
Primeiro, manter a coluna reta e usar a musculatura das pernas, principalmente, para fazer o movimento, como fazem principalmente os halterofilistas quando estão levantando peso. Manter a carga próxima do corpo, porque dessa forma a gente consegue reduzir o momento gerado pela carga nos músculos e a gente consegue fazer só uma translação da carga, sem uma grande rotação de outras partes do corpo. Procurar manter cargas simétricas significa você tentar distribuir entre os dois lados do corpo as diferentes cargas, em uma mão e outra, segurar com as duas mãos, né? Para poder manter um equilíbrio e não gerar momentos que fazem que seu corpo rode, né? Gire. E antes de levantar o peso também, observar bem o ambiente ao redor para poder julgar se tem algo que pode atrapalhar no trajeto e gerar acidentes. Sobre o levantamento de cargas, foi criado a equação de Niosh. Essa equação ela foi desenvolvida com o objetivo de calcular, né, o peso limite recomendável em tarefas que são repetitivas e que envolvem o levantamento de cargas. Ela previne, né, e reduz possíveis problemas causados por essas atividades de levantamento de carga. A gente vê aí embaixo na tela a equação que leva em conta vários parâmetros diferentes. Esses parâmetros têm como objetivo calcular o PLR, que é o peso limite recomendável para a pessoa, levando em consideração a distância horizontal entre o indivíduo e a carga, a distância vertical da origem da carga, o deslocamento vertical entre a origem e o destino, o ângulo de assimetria medido a partir do plano sagital em graus, a frequência média em levantamentos por minutos e a qualidade da pega, que a gente pode ver também um pouco, né, por esse esquema nessa imagem. E levando isso tudo em consideração, a gente consegue estimar uma força, um peso recomendável a ser levantado. Se não for possível, é claro, é possível propor soluções que permitem o levantamento automático desse peso sem precisar de um trabalhador que faça isso ou agregando mais de uma pessoa para realizar uma tarefa, né? Bom, esses foram os pontos principais que eu achei mais relevantes a apresentar aqui nesse trabalho. Um resumo do capítulo, assim, e espero que vocês tenham gostado. Obrigado.